Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos então o Evangelho do Lar Online. Eu sou a Janete, para quem está nos escutando pela primeira vez, né? Eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para darmos início então a mais um Evangelho. Esperando que seja um evangelho de muito amor, de muita harmonia, que possamos então elevar nossos pensamentos a Deus, esquecer de todos os problemas que tivemos durante a semana, durante o nosso dia e ficar envolvidos somente agora, aqui neste momento, para que a gente consiga entrar em sintonia com a espiritualidade superior, com Deus, assim trazendo mais harmonia para dentro dos nossos lares. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para que então a gente traga essa harmonia para dentro dos nossos lares. O nosso Evangelho aqui, ele é todas as quintas-feiras às 20 horas, mas ele fica gravado, então vocês podem escutar a qualquer momento que queiram, mas sempre escolham. Se vocês quiserem fazer conosco, sempre escolham, né? Um dia certinho da semana e um horário, tá bom? Mas quem quiser simplesmente ouvir o Evangelho mais uma vez, para modificar o clima, às vezes que fica ruim, pesado, né? A gente sempre bota alguma coisa edificante para poder escutar, aí sim pode estar ouvindo a qualquer momento do dia. A música que foi tocada antes da abertura do Evangelho, ela foi passada pela Su Uchoa e o nome da música é Mestre do Coração, de Cacá Rezende. Quem quiser procurar ela depois, né, no YouTube por completo para ver como é que é a música. Tá, a gente agradece muito a Su Uchoa. Depois eu vou comentar sobre isso, Su. Bom, gente, pedimos então que seja um evangelho de amor, que essa doutrina bendita possa nos trazer entendimento, acreditando que a vida é uma bênção e as dificuldades momentâneas, na maioria das vezes, é a oportunidade para melhorar o nosso entendimento. E que esse entendimento, né, ele nos fortalece na fé, porque só o esclarecimento das leis divinas podem nos amparar. Então procuramos orar mais, agradecer mais e amar mais acima de tudo. Vamos então à nossa prece. Eu leio a prece hoje de novo, né? Eu vou ler o livrinho do Mike, Pérolas de Prece. Até teve aqui um comentário da Elaine Cristina Sturari. Ela disse que não tem mais esse livro, né? Falou do com a Mike. editora. Perguntou na editora e tudo e não conseguiu. Eu tenho uma relíquia nas mãos e não sabia, viu? Mas então tá. Vamos lá então. Hoje eu leio a prece ao Pai do Universo. Deus, Pai do Universo, busco na vossa claridade a superação das provações do corpo e da alma. Dispõe-me das vestes do egoísmo, das vaidades e do orgulho. Alicerçando nas vossas lições, me reencontro, renasço no vosso amor infinito. Pai amado, entrego a vós minha vida, fazei do meu ser um instrumento
da vossa vontade. Usai-me, Senhor, para o labor do bem aos meus irmãos necessitados de consolo, atingidos pelas aflições da vida, que sofrem dos males do corpo e da alma. Amado Pai, que a vossa verdade alicerce minha transformação moral. Quero ser misericordioso com os meus irmãos, para que o perdão, a caridade, a piedade e a compaixão pelos meus semelhantes transformem meu coração. Intuído pela espiritualidade, estarei vigilante, levando aos que sofrem o bálsamo que encontro nas vossas palavras curadoras. Que as lições do vosso sagrado Evangelho me orientem no conforto daqueles que padecem e necessitam de esperança e amor, que renovem minha fé e me guiem para a vossa divina luz. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Estamos no capítulo 8 e vamos ler o item 13, mas já fomos comunicados que a gente pulou o item 10. Quem nos comentou foi a Viviane Matos e o Manuel Júnior. Tá? Muito obrigado por ter nos alertado. E daí a gente vai fazer hoje o 13 para dar continuidade e no final então vai ser lido o item 10 depois do 17. Depois do item 17, tá? Mas então hoje a gente vai ler o item 13. É necessário que aconteçam escândalos no mundo? Disse Jesus. Desculpa, gente. Parece uma pergunta isso aí, né? Que realmente aqui tá... A culpa é do livro. Só um pouquinho, gente. Livro mau. É necessário que aconteça escândalos no mundo, disse Jesus, porque os seres humanos, sendo imperfeitos como são, possuem a tendência para fazer o mal, e porque árvores más só podem dar maus frutos. Devemos entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os seres humanos tenham a obrigação de praticá-lo. Bom, brincadeiras à parte, né? Realmente, não é preciso nem falar que isso está extremamente atualizado, né? Porque a gente vê hoje que ainda somos consequência dos nossos atos, né? A gente ainda vive sobre essas consequências, né? Então, já no período de Jesus, isso era comentado e nada mudou até agora. Quer dizer, muita coisa mudou, é óbvio, né? Mas a gente ainda enxerga essa parte ruim dos seres humanos. É comum a gente ter uma certa rejeição às pessoas, até porque a gente sente, né? Só que tá errado a gente sentir essa rejeição e fazer que isso ocasionar, no caso, ocasionar repelir alguém, sabe? Desmerecer alguém por causa disso. Mas, entendeu? A gente nota, a gente percebe, a gente vê cada coisa, cada situação degradante. Então, escândalos continuam existindo e provavelmente ainda continuarão até que passe os tempos, né? E assim se encerre o processo de transformação do nosso planeta, aonde serão arrebanhados e arrebatados daqui todos aqueles que não se configuram como possíveis habitantes e coabitantes de um planeta de regeneração, né, da qual será o próximo passo da Terra, né? Não vai haver uma destruição da Terra, vai haver uma transformação nas pessoas. Ficarão aqui apenas aqueles que têm
um carinho maior, uma felicidade maior na vida, uma experiência maior. Então nós estamos vendo aqui que existem muitas pessoas que estão até abusando da maldade. Já praticar a maldade já é um erro, tanto de forma espiritual quanto de forma física, né? Porque a gente sofre tanto sanções e penalidades pela lei dos homens, como também sofre penalidades pelas leis espirituais, né? Seguindo a ordem do plano espiritual nas condições de vida e convívio dos seres humanos. A gente, como espíritas, sabemos que a nossa existência aqui, o fato de nós estarmos encarnados aqui, já significa que nós vamos passar por provações e automaticamente estamos simultaneamente ou paralelamente a isto, né, progredindo. Entenderam? Então, não é só passar por provas, não é só passar por expiação de coisas que fizemos erradas no passado. Nós também temos uma terceira tarefinha, que é o progresso, a evolução, o buscar melhorar, o buscar ser melhor. Então a gente não vem aqui só para pagar as contas, tá? A gente não vem aqui só para sofrer. A gente tem que vencer essas etapas da vida. Pô, falar em pagar as contas e sofrer, isso tudo nos leva, né, a uma das coisas que mais derruba as pessoas, né? Problemas financeiros, crises econômicas que acontecem, que afetam, pandemias, tudo isso são movimentações que fazem com que a gente se mexa, saia da inércia, nem que seja no sentido até espiritual. Comece a rezar, comece a praticar bons atos, comece a ajudar aqueles que estão numa pior situação, que não tem como, né? Comece a aprender a não julgar aqueles que nos cercam, entenderam? Então todos esses balanços espirituais que acontecem, né, que deixam a gente meio assustado, tá? Na verdade, fazem com que a gente vá melhorando. Já ouviram, né, aquela expressão, o bem se faz por linhas tortas, né? Muitas vezes. A gente parece que as coisas estão ruins, mas no meio desse ruim sai lá coisas maravilhosas. É no meio da dificuldade, é no meio da crise que a pessoa cresce, que ela se estabelece na vida, né? E o primeiro princípio é o princípio dito até para o próprio Jesus, né? Dai graças por tudo, né? Então vamos praticar essa gratidão. Se tu tá lá no fundo do poço, tá ruim, a coisa assim, ó, não tem para onde correr, começa a agradecer. Começa a agradecer tudo que tu tem, porque nesse momento você precisa enxergar o quanto é especial a tua vida. Você está focado em dívidas, está focado em problemas, está focado em crises, está focado em desespero amoroso, em sentimento de falta. Comece a olhar para a sua vida, para você entender devagarinho, agradecendo por acordar, agradecendo por ter o que comer, tá? Pode até não ser tantas vezes num dia, mas agradecendo por ter um teto te cobrindo da chuva, do sol, agradecendo que você tenha outras pessoas por falar, por você poder falar, por você poder ouvir e ver. E outras coisas podem estar nos faltando, certos equipamentos dessa jornada, mas é pela gratidão que as coisas começam a se transformar na nossa vida e assim a gente vai saindo do fundo do poço. E qualquer avanço é uma vitória. Então muitos estão saindo dessa vitória, do sentimento de abandono, do sentimento de desespero por não ter emprego, por uma idade avançada, por uma doença. Então pensem no que Jesus disse: dai graças. Amem seu semelhante, e assim você vai estar atraindo as forças do plano espiritual nessa caminhada, nessa jornada que a gente não faz sozinho. Tá? Tanto aqui como a gente fala ajudar aqueles que precisam, também estão olhando para a gente, né? Outras pessoas
que também vão nos ajudar. Só que nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é sermos pessoas agradecidas. Começando agradecendo por nós, pelas coisas que nós temos, dando valor para aquilo que a gente tem, por menos que seja, tá? Porque as coisas vão se ampliando. E a partir do momento que a nossa maturidade começa a aceitar que a gente tem muitas coisas, que a nossa vida vale muito, tudo já começa a mudar. E é isso que esse pequeno trecho fala, e é isso que ele lembra a nós o tempo todo, de que são necessários escândalos, são necessárias coisas horríveis às vezes, porque vão fazer a gente se mexer, vão fazer a gente se movimentar por alguma coisa ou para alguma coisa. Às vezes é por observação, temos guerras num lado, terremotos no outro, conflitos, né? Mas e como que a gente vibra em torno disso? Como? Essa, às vezes, é a nossa aprovação, vibrar bem. Se todo mundo começar a praticar essa vibração boa, as coisas começam a mudar. Nós vivemos num planeta de frequências. Tá? Nós temos aqui altos e baixos. Nós estamos toda hora numa fase boa, numa fase ruim, numa fase boa, numa fase ruim, mas tudo passa, a gente já viu isso. A gente já viu que às vezes está sofrendo, está desesperado, quando vê as coisas começam a mudar daqui, daqui a pouco a gente olha para trás e olha só o que a gente passou. Olha onde é que nós estamos agora. E muitas vezes as nossas provas são outras, nossas dificuldades são outras. Então sempre vai ter coisas que balançam a gente. Sempre vai haver escândalos. Que não sejamos nós a cometer esses escândalos, né? Antes a gente passar como vítima por alguma coisa, do que ser aqueles que ocasionam isso. Então o Espiritismo sempre fala sobre a nossa participação nisso tudo, que é uma questão de livre-arbítrio. A gente tem a escolha de como que quer viver, de como quer fazer a vida. Tem muita gente que dá muita força para as coisas ruins, tem muita gente que dá foco só porque é negativo. E as coisas se tornam mais pesadas. Ela só vê aquilo. Então convido todos a olhar para o lado bom, para o que há de bom. Gente, o simples fato de você estar vivo diante de tudo isso já é de alta relevância. O simples fato de acordar, o simples fato de ter dormido. Porque um dia depois do outro vão trazendo transformações. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente sabe o que vai acontecer agora. Então, vão ter coisas que vão nos abalar? Vão ter pessoas que vão ser ocasionadoras de escândalos em nossa vida? Vão. Nós vamos ocasionar escândalos? Algumas vezes vamos. Por ignorância, por maldade, né? Quem sabe? Mas aí é que está o aprendizado, aí é que está a busca. Aí é que está de ter Jesus como mestre. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Não veio para ser idolatrado. Ele veio para servir. E olha só quem era ele. Entendeu? Então ele deixou o caminho. Não de subserviência, não de baixar a cabeça para tudo, não. Mas ser simples, ser humilde de coração. São coisas que a gente escuta no dia a dia. São coisas que a gente escuta em centros espíritas. Sempre você vai ouvir palavras de esperança. Porque nós não estamos aqui para poder constatar fatos horríveis que acontecem no mundo. Claro que não. Todos nós passamos por isso. Janete, eu, vocês, qualquer um que vocês conheçam até. Vamos ter doenças, vamos ter brigas na família, vamos ter desentendimentos com sociedade, seja o que for. Mas isso são fatos. Agora, nós temos também muitas coisas boas para falar. Muitas experiências benéficas, muitas coisas que movimentam, que dão um ânimo, que dão certeza. E aí é que eu lembro vocês que não é só provas e expiações, mas o progresso. Então nós temos que progredir.
Não basta a gente apenas aceitar. A gente tem que começar a mudar, começar a melhorar. Progredir é isso. É não brigar por coisas desnecessárias, por coisas bobas. É retribuir, é agradecer. Isso é progredir. Que progresso há naquele que está sempre no meio da confusão? Sai da confusão. Já viu que isso não leva a nada, pode até te levar a um prejuízo. Vai morrer numa confusão. Pode morrer? Pode. E aí? A vida continua, vai voltar numa próxima encarnação, com mais ajustes. Talvez seja até transferido para um outro lugar, um outro mundo. Quem sabe? Tudo pode acontecer. A vida não é paradinha. Não vai ser um vale, uma fazenda que vocês vão ir depois. As colônias também não são isso, né? Elas são sistemas também de progresso lá. Não acha que vão chegar lá e só aproveitar agora, eu vou tirar férias. Lá também tem os seus progressos. O progresso, a evolução acontece tanto aqui no plano terreno quanto lá, nas colônias e outros lugares. E com isso eu encerro meu comentário. Senhor, vamos à frutificação das águas, tá, gente? Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares. Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas, pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa de vocês seja irradiada com muita luz, de paz e de harmonia, muitas vibrações positivas, que todos possam sentir melhor, sentir-se melhor, mais abençoados, mais iluminados, que todos aqueles que pediram por tratamento espiritual, que sejam atendidos, Tanto é que nós temos a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que sempre vai e presta um socorro, um auxílio nos tratamentos dos necessitados. Tem toda aquela equipe que trabalha no conforto dos que estão aflitos. O Evangelho é para isso. É para trazer a paz à nossa casa, ao nosso lar, ou ao nosso coração. E como a Janete falou,
às vezes a gente pode escutá-lo também em outras horas, em outros momentos, até para trazer um pouco mais de paz em algum canto, em algum lugar. Mas tem sempre o seu, né? Um que é o oficial, que é onde vão estar os irmãos. Os outros, é claro, que vão estar sempre bem iluminado, atendido, vai estar sempre teu mentor por perto. Mas essa paz toda, que essa paz faça parte da vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, muita paz no coração. E depois da música Passe Musical, né, que é para irradiar, depois da música Passe Musical eu volto, porque tem algumas coisas que eu vou comentar ali, tá ok? Um abraço a todos. Muita luz a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br
Olá, voltei, né? Deixa eu ver aqui. O Luan Redman, né, te fez um diálogozinho aqui. E aí ele disse que alguém, né? Mãe, o áudio está baixo? Aí a resposta foi, né? É a Janete que fala igual a um passarinho. Uma passarinha. Uma passarinha, né? Porque às vezes a gente vê filme comendo pipoca, né? Aí eu tô lá vendo filme, eu olho pro lado, eu vejo aquela boca se mexendo. Ih, ela tá falando comigo. Até o barulho da pipoca é mais alto. Eu paro com a pipoca pra ver o que ela tá falando, né? Mas é um sarro essa dona Janete. Vamos lá. A Zione Ramos... Opa, apertei no botão aqui. Deixa eu... Aí, ó. A Zione Ramos aqui, ela estava comentando que tem alguém na família lá que vive praticando escândalos. Ela pede ajuda a Deus, mas não consegue, né? Zione, é o seguinte, antes de tu perder a paciência, né? Você perde paciência, né? Isso acontece em quase todas as famílias, tá? Sempre vai ter alguém que provoca todo mundo, né? Mas isso é uma questão de frequência, viu? Tu não pode entrar na mesma frequência daquela pessoa, né? Pensa assim, ó. Tudo que sai de alguém volta para essa pessoa. Se daquela boca sai palavras de rancor, de ódio, volta para ela também isso. Mas que não seja você, né? Alguém que já vai voltar automaticamente para ela essa sintonia. Eu falo a frequência, mas a sintonia, tá? Então, o que é o certo? É tu desejar para essa pessoa o bem, pedir para que Deus ilumine, desejar que as coisas deem certo na vida dela, sabe? Que dê tudo certo, porque daí, automaticamente, isso volta para ti também. Se tu desejar mal para essa pessoa, porque ela é um problema, né? Isso vai voltar problema para ti. Tu vai ficar sempre estressada, você vai ficar doente, tá? Então faz o contrário. Começa a pedir luz para essa pessoa, reza por ela, não precisa ficar no mesmo ambiente que ela, não precisa fazer isso. Mas reza, peça, tudo que se dirigir a ela, nos teus pensamentos, que seja do bem, tá? Pode até ficar sem falar, se é uma pessoa que está sempre provocando, né? Mas isso é comum, viu? Então não entra em todas as famílias, a Janete está dizendo. Tô entendendo o recado, né? Em todas as famílias. Mas assim, imagina ela que são 10 irmãos, né? Sempre vai ter alguém assim, sabe? Mas vamos lá. Sempre desejo bem e a luz, tá? Que vai voltar para ti mais bondade, mais amor. E não entra na mesma faixa, não concorda nem discorda, mantenha o pensamento acima, né? Faça que nem Jesus ensinou, né? Amar até o próximo, né? De qualquer jeito, de qualquer forma, tá? Não precisa conviver, ficar em volta, assim. Mas só deseja coisas boas, que vai te voltar coisas boas. Tá bom? Valeu, Zione, então obrigado, né, pela pergunta. Thelma Pereira, quanto tempo levamos para renascer? Para renascer. Olha, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 224A, tá? O 224 ela é dividida, né, em algumas partes, mas a 224A, ela fala... Deixa eu pegar o Livro dos Espíritos aqui, peraí. Tá aqui. Qual pode ser a duração dos intervalos das encarnações, tá? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Então não há um limite pré-estabelecido para você lá no plano espiritual. Vejam que não é o mesmo tempo que nós aqui, né? Então pode ser algumas horas, como milhares de séculos, porque você também continua lá vivendo, mas isso vai depender de como você é aqui, entendeu? Se você é uma pessoa muito ruim, sei lá, má, praticamente às vezes você não tem condições de poder escolher, de poder progredir lá, automaticamente é quase que compulsória a tua reencarnação seguida, tá? Não que você seja ruim, você vai passar pelo umbral, né, se você for ruim, entendeu? Mas assim, quando em alguns casos que a pessoa se arrepende, tem uma chance de voltar, eles já tratam de reencarnar essa pessoa para que ela possa trabalhar aqui novamente essas emoções dela para modificar. Mas isso é para pessoas que já começam processos de mudança, né? Então, assim, por isso que a gente sempre fala, né? Nunca é tarde, vamos lá, vamos mudar para melhor. Mas alguns também ficam lá no plano espiritual, alguns que têm muitas
tem boas condições e vão ficar progredindo lá. Tem que voltar? Claro que tem que voltar, porque o único jeito de a gente evoluir é voltando. Tá? Então alguns podem ficar bastante tempo lá. Isso vai ser narrado nos livros do André Luiz, né, que é na vida do plano espiritual. Vocês vão ver que tem gente que já estão há séculos lá, alguns milênios, até alguns, né? Mas volta para a encarnação para ajudar. A gente só para de reencarnar quando atinge um estágio de reencarnar nessas faixas de evolução, né? Quando a gente atinge um estágio de espírito puro. Aí é outra história. É outra história que acontece. Isso não tem fim, viu, gente? Mas a gente pode habitar outros mundos, a gente pode ir para outros lugares diferentes, entendeu? Pode não estar na mesma família. Então acontece uma série de fatores. Tá? E tem aqueles que não têm condições, que são praticamente compulsória a encarnação delas. Tá? Espero que eu tenha te respondido. Qualquer coisa, vai lá na pergunta 224 do Livro dos Espíritos. Até recomendo que você leia o Livro dos Espíritos, que tem toda a explicação está lá, né? De tudo que você queira saber. Ok, Velma? Obrigado, viu? A Dira Rios, ela aproveitou lá um trecho, Jesus fala, né? É mais preferível isso, é preferível aquilo. E ela até questiona se Jesus é a favor do suicídio, né? Se nós pensarmos no lado de que a vida ela é contínua, que a morte não existe, tem a morte do corpo, tá? Essa sim, não temos como escapar dela, né? Sempre que a gente estiver encarnado, esse corpo vai uma hora perecer, né? Vai acabar. Isso não tem jeito, é para todo mundo. Mas para o espírito não. E muitas pessoas às vezes abreviam a história delas na vida, né? Com o suicídio. O que os espíritos falam que seria um erro, né? Porque você só aumenta a tua perturbação. Não que as pessoas devam ser abandonadas de orações, aquelas que cometeram suicídio, né? Mas que elas simplesmente rezem por elas, né? Existem espíritos benevolentes que ajudam as pessoas a não praticarem este ato, né? Existe todo um preparo para ajudar, existem todos sinais. Hoje em dia é muito claro a gente poder ver situações que possam ser potencial em alguém para isso, né? A gente tem que ficar de olho para ajudar. Mas não, ele não era a favor do suicídio, nem nunca foi, pelo contrário, né? Ele trazia vida, falava de vida para as pessoas o tempo todo, falava de continuar pelo bem, suportar, é preferível isso ou aquilo, entendeu? Sempre foi. Mas é que ele tem uma maneira, né, de chamar a atenção. Você imagina falar com pessoas mais rudimentares, né, vivendo sob pressão de domínio. Os romanos tomavam conta de tudo, era tudo controlado. Algumas pessoas tiraram ele para revolucionário. É óbvio que essas coisas iriam acontecer, né? Mas era o período que se vivia naquele tempo. Então você tem que usar palavras fortes, né? Aquilo que as pessoas eram acostumadas a ouvir, aquilo que elas eram acostumadas a vivenciar. Então muitas palavras deles chocam, né? Mas depois vem os entendimentos, né? Muito mais fácil a gente entender hoje do que naquele tempo. E lá naquele tempo era muito mais fácil você ficar grilado com alguma coisa, sem entender, mas tentando mudar, ou pelo menos tentando fazer aquilo que acha que é certo, né? A julgar pelas palavras do mestre, do que simplesmente viver, Deus dará, não acredito em nada, eu vou destruir tudo e quando acabar, acabou, porque não é assim que acontece, tá? Então não, Jesus não é a favor, nem nunca foi a favor de suicídio, é apenas palavras usadas, né, para poder chamar a atenção da audiência lá, né, do pessoal. A música que nós colocamos no início lá, Mestre do Coração, de Cacá Rezende, foi uma indicação de Su Uchoa, em referência a Margarete Bezerra, né, que falou do neto dela de 7 anos, que chorava dormindo, né, que aí a gente falou que, olha, você tem que orar, rezar para o teu filho, né, e pedir ao mesmo tempo proteção para ele e para ti, entendeu? Porque você está protegendo ele, tá? Então, por amor ao teu neto, tu vai fazer isso, né? E a Su Uchoa disse que fazia isso e também cantava para o netinho Mestre do Coração, tá? Então eu coloquei para vocês verem lá a musiquinha, um pedacinho, né, um trechinho, para vocês verem o que era que ela cantava pro neto dela, que ela também disse que funcionava. O netinho dela se libertou dessa fase, né? E tá feliz e contente, dormindo em paz como deve ser, ok? Fica aí
Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus, tá? Beijo e até o nosso próximo encontro quinta-feira que vem. Fiquem em paz, pessoal.